maravilhosa graça e paz de Jesus Cristo resplandeça sobre você. Sou o pastor Edson de Faria, da denominação Batista, filiado à Convenção Batista Brasileira. Quero compartilhar com você o que Deus colocou no meu coração sobre um assunto de extrema relevância, a vingança. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 19, ele registrou: "Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor." Eu quero afirmar o meu pensamento com base no Sermão do Monte. Precisamos estar com nossos pensamentos bem centrados na Palavra de Deus, para evitar enganos de interpretação de alguns textos. Vamos refletir, então, sobre o que Jesus nos ensinou ao falar sobre a vingança. Como eu disse antes, vou basear essa meditação no Sermão do Monte, que é o mais longo e completo sermão ininterrupto do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós temos registrado nos Evangelhos. Jesus vai além de algo doutrinário. Ele coloca o lado prático sobre as coisas das quais devemos crer. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38, Jesus cita: "Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente." Este, meu amado irmão, minha amada irmã, é um conceito um princípio que nós podemos chamar de lei da retaliação. Ou seja, a lei do revide de uma ofensa ou uma agressão que nós sofremos. É uma represália, é uma vingança, mas também é uma justiça. É o princípio básico de justiça refletido na lei de Moisés, que era olho por olho e dente por dente, onde o propósito deste mandamento não era encorajar os homens a retribuírem a agressão sofrida, mas proibi-los de executar uma penalidade maior do que aquele crime que foi cometido. Jesus, no Sermão do Monte, apresenta uma lei mais elevada, a da não retaliação. Seu mandamento literalmente era: não retribua a agressão. Ele aplica esse princípio de 5 maneiras específicas. No versículo 39, por exemplo, do capítulo 5, ele vai dizer que nós temos que oferecer a outra face. No versículo 40 desse mesmo capítulo, ele vai dizer que nós temos que deixar levar a outra capa, ou a capa que nós estamos usando. No versículo 41 desse mesmo capítulo, ele diz: acompanhe a pessoa uma segunda milha. Temos que andar com a pessoa além daquela milha que ela pediu, mais uma milha. E no versículo 42 da parte A, nós temos que dar a quem está nos pedindo. E no versículo 42 mesmo, na parte B, ele diz: não se desvie daquele que quiser que lhe empreste. As palavras de Jesus não podem ser interpretadas de uma forma literal, pois nós podemos cometer algum erro. Ele, na verdade, nos ensina princípios fundamentais para a nossa caminhada cristã. Olho por olho, dente por dente. Versículo 38. A intenção original é que a punição deveria ser justa e adequada ao crime,
Essas limitações proibiam severamente a vingança, ou seja, que a punição fosse maior do que o crime que havia sido cometido e que houvesse diferentes penalidades para diferentes classes sociais. Jesus se contrapôs àqueles que viam nesse princípio para uma vingança pessoal. Oferecer a outra face. Versículo 39. Entre os judeus, o ato de bater na face direita de alguém com as costas da mão era um insulto, era uma provocação e não exatamente uma agressão física. Jesus exorta os seus discípulos a oferecerem a outra face, em sinal de paz e disposição para um acordo. Isto, no contexto, significa: não busquem retribuição na corte. Não procurem o judiciário para resolver os seus problemas. Tirar a túnica. Larga-lhe também a capa. Versículo 40. Essa ilustração tem relação com a perda de uma vestimenta, que é um mal causado a mim ou a um bem que eu tenho. Observe, é comum que os processos legais sejam usados para o caso de ofensas graves. Embora os juízes sejam justos e sérios, deveriam ser pelo menos, ainda assim é possível que os homens maus retirem pelo uso da lei a vestimenta dos ombros dos homens. Nesse caso, em lugar de procurar a lei como uma forma de vingança, em lugar de resistir ao máximo na defesa daquilo que eu acho que eu tenho direito, deixe-o levar também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Versículo 41. Obrigar alguém a andar uma milha é ofender a mim e a minha liberdade. Jesus disse isso porque os soldados romanos que ocupavam o país podiam obrigar qualquer um a levar a sua carga uma milha. O verbo grego, na tradução, significa forçar. Eram obrigados a cumprir aquilo que os soldados então estavam exigindo. Jesus, porém, vai além e dá um exemplo aos seus discípulos. Ao serem solicitados por qualquer viajante a caminhar 1.609 metros, que significa uma milha, devem graciosamente estar pronto a andar a sua segunda milha, quase 3 quilômetros, com sorriso no seu rosto. A instrução de Jesus é simples. Suporta qualquer injúria que possas sofrer por amor à paz, encomendando tuas preocupações ao cuidado do Senhor. Devemos ser caridosos e beneficentes. Versículo 42. Nós não podemos ferir o nosso semelhante, mas devemos procurar fazer o bem a todos aqueles que precisam, que necessitam. Devemos estar dispostos a dar. Dá a quem pedir. Em resumo, se você tem a capacidade, encare o pedido como uma oportunidade para cumprir o dever de ajudar. O apóstolo João, em sua primeira carta, faz esse comentário. 1 João, capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: quem possuir recurso e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, o amor de Deus não está nele. Espero, da mesma forma, ter sanado alguma dúvida que porventura existisse. Que a paz que excede a todo entendimento esteja resplandecendo sobre você. Deus os abençoe.